Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namo Mahavandanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tatta Kanchana Gaurangira Devrindavaneshwari Vrishabhana Suti Devi Pranamami Haripriya. Bom, então vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre Rupa Goswami, tá? Vocês lembram que quando eu estava falando sobre Sanatana Goswami, né, o autor ele está comentando a vida dos dois, né? Porque nos momentos mais importantes, como o encontro com o Senhor Chaitanya e a própria família deles, né? São os mesmos pais e tudo. Então, eu não vou repetir, né, a origem de Rupa Goswami, família, tudo isso, porque é a mesma coisa. Só vamos dizer que Rupa Goswami ele é um ano mais velho, um ano mais novo do que Sanatana Goswami. Ele nasceu em 1489. Sanatana nasceu em 1488. Tá? E Sanatana, o Rupa Goswami abandonou o corpo em 1564. Né? Sanatana Goswami abandonou o corpo em 1558. Então, 6 anos de diferença. Depois, após a morte de Sanatana Goswami, Rupa Goswami ainda viveu mais 6 anos. Tá? Então, é isso. Eu vou começar a ler aqui para vocês, a partir do momento do encontro de Sanatana Goswami, Rupa Goswami, com o Senhor Chaitanya, em Ramakeli, né, que é o momento em que o Senhor Chaitanya iniciou, quer dizer, deu um nome espiritual para eles. Tá? E eu estou lendo aqui de um texto que é em espanhol, então eu vou ir traduzindo aqui devagarinho, tá bom? Então, o Rupa Goswami e seu irmão menor, que foi chamado pelo Senhor Chaitanya de Anupama, eles, depois do encontro com o Senhor Chaitanya, então eles renunciaram ao mundo e passaram a viver como mendicantes viajantes. Então, Sanatana Goswami, por outro lado, como a gente sabe, né, ele estava ainda muito atado aos compromissos com a administração do Nawab. Então, por esse motivo, ele não pôde deixar o seu cargo no mesmo momento que os seus irmãos. Vocês lembram, né, que Sanatana Goswami, né, o Nawab não permitiu que ele deixasse o serviço governamental e por Sanatana ter rejeitado isso, né? Sanatana não ter aceitado essa situação. Então, ele foi preso e depois Sanatana conseguiu subornar o carcereiro e fugiu. Né? Mas não aconteceu o mesmo com Rupa Goswami e com Vallabha, do seu irmão. Então, ele viajando a Prayag, que é a atual Allahabad, Rupa e Anupama voltaram-se a se encontrar com o Senhor Chaitanya, que estava viajando e propagando sua mensagem nesse distrito, né, de Prayaga. E ele estava regressando a Puri, depois de sua exitosa peregrinação a Vrindavan. Vocês sabem também, né, que no momento do encontro de Chaitanya com Sanatana e Rupa Goswami, Chaitanya estava indo a Vrindavana, mas pelo conselho
de Rupa e Sanatana, que ele não deveria ir a Vrindavana com tantas pessoas, tantos seguidores, Chaitanya desistiu. Mas depois, posteriormente, ele foi para Vrindavana e quando estava retornando para Puri, ele se encontrou novamente com Rupa e aí com Vallabha também, em Prayag, Allahabad. Aproveitando esse encontro muito auspicioso, eles ficaram juntos durante 10 dias. E o Senhor Chaitanya instruiu os irmãos a respeito de Krishna Tattva, a verdade última acerca de Krishna. Então, ele falou de Bhakti Tattva, as verdades relacionadas a Bhakti, acerca da devoção a Krishna, Rasa Tattva, que é a verdade sobre os transcendentais relacionamentos amorosos com Krishna. Tá? Então, nesse momento, Rupa Goswami ofereceu a Chaitanya Mahaprabhu uma oração que é muito conhecida. Os devotos, sempre a gente recita essa oração. Então, ele falou o seguinte: Namo Mahavandanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tuise Namaha. Essa foi uma oração composta por Rupa Goswami, nesse momento, desse encontro. Então, ele falou, que muito misericordiosa encarnação do Senhor, tu é Krishna mesmo, aparecendo como o Senhor Chaitanya. Você assumiu essa cor dourada de Radharani e você está distribuindo livremente o que nenhuma outra encarnação havia distribuído, né? Que é o amor puro por Deus. Então, essa é uma oração do Senhor Chaitanya muito conhecida. Então, depois disso, né, sentindo-se muito satisfeito com essa oração, o Senhor Chaitanya começou a instruir Rupa e Anupama. Tá? Eu não vou ler agora as instruções que o Senhor Chaitanya deu para Rupa Goswami nesse momento. Eu vou continuar aqui a leitura. Caso a gente termine antes, aí eu volto e aí a gente lê, né, essas instruções que o Senhor Chaitanya deu. É um resumo das instruções que o Senhor Chaitanya deu para Rupa Goswami, tá? Eu vou continuar aqui lendo mais sobre o Senhor Chaitanya. Então, depois desses 10 dias juntos, Rupa e Anupama, eles não queriam deixar de lado a companhia do Senhor Chaitanya. Então, eles acompanharam o Senhor Chaitanya até Benares. E lá eles suplicaram prosseguir junto com o Senhor Chaitanya até Jagannatha Puri. No entanto, o Senhor Chaitanya pediu que eles visitassem primeiro Vrindavana e que mais na frente eles podiam se encontrar com ele em Jagannatha Puri. Então, obedecendo o pedido do Senhor, né, os dois irmãos foram a Vrindavana. E depois de uma estadia, uma curta estadia, decidiram que era hora de se encontrar novamente com o Senhor Chaitanya em Puri. Então, na volta, Anupama, ele abandonou o corpo. Então, o Anupama era sobrinho, né, de Rupa Goswami. Então, ele abandonou o corpo cedo, né, jovem. Não sei o motivo, não dizem o motivo. Então, foi durante a viagem para Puri que Rupa Goswami ele começou pela primeira vez a escrever obras dramáticas, como uma forma muito prática de transmitir os passatempos de Krishna, de falar sobre os passatempos de Krishna.
Então, ele primeiro preparou um rascunho para essas obras. E escreveu, né, um rascunho de um drama sobre as atividades de Krishna, como um pastorzinho de vacas em Vrindavana e como o rei de Dwaraka. Então, vocês sabem, Rupa Goswami, ele foi um autor muito prolífico e ele escreveu muitos textos. E Rupa Goswami, ele é conhecido assim por sua grande habilidade poética, né, também. Então, aqui está descrevendo que foi nesse momento que ele estava indo para Jagannatha Puri se encontrar com o Senhor Chaitanya, que ele começou a fazer os primeiros rascunhos de obras dramáticas, peças teatrais. Então, a primeira foi sobre os passatempos de Krishna como pastorzinho de vacas em Vrindavana e como rei em Dwaraka. Pouco depois de começar esta obra, Rupa Goswami ele chegou a uma aldeia conhecida como Satabhamapur, que é uma cidade em Orissa. Nessa noite em que ele chegou, ele teve um sonho em que uma belíssima mulher aparecia para ele e pedia que ele escrevesse uma obra separada sobre ela. Ah, pela manhã, ah, pela, é, tá. Pela manhã, na manhã seguinte, ele compreendeu que se tratava de uma das rainhas de Krishna, que é Satyabhama, que pedia que ele escrevesse duas obras separadas sobre os passatempos do Senhor. Só um minutinho, gente, deixa eu aumentar aqui a letra. Então, que ele escrevesse duas obras, uma falando de Krishna em Vrindavana e outra com Krishna em Dwaraka, separado. Quando Rupa Goswami chegou finalmente a Puri, ele mostrou os seus rascunhos, os seus dramas ao Senhor Chaitanya, que confirmou que há uma grande diferença entre os passatempos de Krishna em Vrindavana e aqueles em Dwaraka, e que, de fato, era apropriado escrever duas obras diferentes. Os passatempos de Vrindavana eles são exibidos assim de uma forma mais íntima, né? Madúria, enquanto que os passatempos em Dwaraka são passatempos majestosos, com características de Aishwarya, de muita opulência, é bem diferente. Então, de fato, combinar não seria uma coisa apropriada, mesclar essas raças, né? Então, no Chaitanya Charitamrita se descreve o grande prazer que o Senhor Chaitanya e Ramananda Roy, porque o Senhor Chaitanya vivia com Ramananda Roy e Swarupa Damodara em Jagannatha Puri, né? Esses dois grandes devotos, Swarupa Damodara Goswami, ele era o secretário pessoal do Senhor Chaitanya, inclusive ele escreveu diários, né, desse período da vida do Senhor Chaitanya em Jagannatha Puri, e inclusive foi em função desses diários que os devotos escreveram a biografia do Senhor Chaitanya nesse período em Jagannatha Puri, né? Quando o Senhor Chaitanya estava em Navaduipa, foi um outro devoto que escreveu o diário, Murari Gupta, que era um médico. Então, esse devoto foi quem escreveu um diário sobre as atividades do Senhor Chaitanya nesse período, né, que vai de sua infância até o momento de sua iniciação de sannyasi. Então, ele sai de Navaduipa, então ele vai morar em Jagannatha Puri. E então, o Ramananda Roy e Swarupa Damodara
eles se tornam assim os companheiros mais próximos do Senhor Chaitanya. E Ramananda Roy é um devoto muito elevado que tinha também muita familiaridade com os passatempos de Krishna, com Rasa Tattva, né? Então, quando Chaitanya e Ramananda Roy leram esses rascunhos mostrados por Rupa Goswami, então eles mostraram um deleite muito grande. Porém, aqui deve mencionar-se que os livros não foram terminados até muitos anos depois. Quer dizer, ele fez os rascunhos, mas não terminou os livros assim prontamente, né? Os passatempos de Vrindavana foram completados em 1532. Realmente aqui não tem a data de quando ele começou, tá? E foram intitulados Vidagada Madhava, que é o episódio de Dwaraka, da vida de Krishna, e o episódio de Dwaraka, da vida de Krishna, foi completado em 1546. Olha só, de 32 para 46, bastantes anos, né? Então, 14 anos, né? 14 anos, né? E foi titulado Lalita Madhava, tá? Então, é o Vidagada Madhava e o Lalita Madhava. Obras muito famosas de Rupa Goswami. Estas obras são consideradas, hoje, pelos Gaudiyas Vaishnavas, como as mais importantes literaturas dramáticas, tá? Existentes em idioma sânscrito. Então, continuando, antes de descrever com todos os detalhes a obra de Rupa Goswami, é significativo observar que ele permaneceu com o Senhor Chaitanya pelo tempo de 9 meses em Puri. Então, Rupa Goswami, ele teve essa oportunidade de viver com o Senhor Chaitanya por 9 meses em Jagannatha Puri. E que ele recebeu instruções adicionais sobre a ciência da consciência de Krishna. Então, logo ele ouviu dos lábios do Senhor Chaitanya que deveria, né, logo depois ele ouviu, né, do Senhor Chaitanya a instrução que ele deveria ir para a sagrada terra de Vrindavana para desenterrar os lugares sagrados que estavam ocultos. E também ele deveria estabelecer templos proeminentes e escrever livros sobre a filosofia que ele o havia ensinado. Então, Rupa, ele partiu para cumprir a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tá? Então, vocês sabem que também, posteriormente, Sanatana Goswami foi instruído da mesma forma, ir para Vrindavana. Então, ao passar pela Bengala, ele demorou um tempo. Ao passar pela Bengala, ele se demorou durante 12 meses completos, sentindo que sua renúncia ao mundo podia ocasionar inconvenientes aos seus familiares e parentes. Então, Rupa Goswami decidiu dividir suas riquezas entre eles, para dar-lhes assim uma sensação de segurança. Então, adicionalmente, ele doou grandes somas para a comunidade bramínica, aos templos da Bengala e então esses trâmites devem ter tomado algum tempo dele, né, para poder fazer tudo isso. Então ele não foi, quer dizer, ele demorou por isso aí 1 ano para ir a Vrindavana novamente, né, para resolver todas essas coisas.
Embora esse tema haja uma controvérsia, porque pouco depois de chegar, Rupa Goswami estabeleceu em Vrindavana. Então, existe um tema de controvérsia sobre uma deidade. Logo quando Rupa Goswami chegou em Vrindavana, ele teria estabelecido uma deidade de Vrindadevi, né? Que é Vrinda, né? Não, porque é uma deusa que não só levava o nome da cidade, né, Vrinda, Vrindavana, senão que era também considerada como uma é considerado assim, muito especial, uma deidade muito especial. De fato, Vrindadevi é conhecida como aquela pessoa que é a proprietária de Vrindavana. Claro, depois Vrindadevi deu de presente Vrindavana para Radharani, mas a terra de Vrindavana, né, é conhecida por Vrindavana pelo nome de Vrinda. Então, Vrinda, ela é quem é responsável pela floresta de Vrindavana. Ela é quem cuida da floresta de Vrindavana. Só que, né, ela cuida da floresta de Vrindavana para os passatempos eternos de Krishna com Srimati Radharani. Então, e ela é uma encarnação de uma golpe, né? Então, ela está na categoria de uma Sakhi, ou uma servente, uma serva muito íntima de Krishna. Então, um historiador, F.S. Gurwitz, afirma que a deidade estava originalmente situada num local chamado Sevakundi, que é muito próximo do centro da cidade. A tradição sustenta, no entanto, que a deidade de Vrindadevi se encontrava originalmente num lugar que posteriormente seria construído o templo da deidade de Govinda Deva de Rupa Goswami. Hoje em dia, essa deidade de Vrindadevi pode se ver no templo. Como é que é? Hoje em dia, essa deidade de Vrindadevi pode ver-se pode se ver no templo de Madana Mohana, que não deve confundir-se com o templo de Sanatana Goswami. Ah, sim. E essa deidade, esse templo de Madana Mohana está em Kamyavam, que é em Vraja Ocidental, tá? Não é o mesmo templo de Madana Mohana que Sanatana Goswami construiu para a deidade de Madana Mohana. Então, para cumprir o desejo do Senhor Chaitanya foi muito difícil no começo, né, que era estabelecer os templos, as deidades. E Rupa, ele se lamentava de sua incapacidade para fazê-lo. Então, não foi fácil, mesmo para Rupa Goswami, foi muito difícil estabelecer o desejo do Senhor Chaitanya. Então, Lokanatha e Garba, eles já estavam, eles tinham sido enviados a Vrindavana muito antes, mas eles não tiveram muito apoio, nem sucesso. Então, Rupa Goswami foi depois, se encontrou com eles lá. Então, deste modo, sentado nas margens do rio de Yamuna, Rupa Goswami ele esperava, né, pensava como iria realizar essa difícil tarefa. Então, nesse momento em que ele estava às margens do rio de Yamuna, pensativo, pensando, então, nesse momento, um menino muito bonito se aproximou e perguntou a razão de seu desalento. E ele contou ao menino sobre a sua missão de reviver Vrindavana como um lugar de peregrinação para os Vaishnavas e como sede do movimento. Está vendo? Então, Vrindavana, estrategicamente, né, nasce no plano do Senhor Chaitanya,
A ideia era fazer de Vrindavana a sede do movimento do Senhor Chaitanya, né? Porque o Senhor Chaitanya veio trazer Radha e Krishna para todos nós, e Vrindavana é o lugar dos passatempos íntimos, né? Os passatempos mais íntimos de Radharani e Krishna. Então, ele precisava reviver todos os lugares sagrados para tornar Vrindavana esse lugar de visitação e, consequentemente, né, em virtude da peregrinação, também os peregrinos entrariam em contato com a ciência de Krishna, né, da consciência de Krishna. Eles se familiarizariam com os passatempos de Krishna. Então, era uma forma de divulgar sua missão. Então, ele tinha muito interesse de restabelecer Vrindavana como um lugar de peregrinação. Mas não foi fácil, como a gente vê aqui, Rupa Goswami, mesmo antes, Lokanath e Burgarba, eles não tiveram sucesso. Então, o menino também informou... Não. Então, Rupa também informou o menino sobre a sua missão de construir maravilhosos templos para a adoração de Radha e Krishna e de estabelecer uma comunidade erudita e literária para a produção de uma teologia sistemática. Então, tudo isso fazia parte da missão que foi dada pelo Senhor Chaitanya. Então, logo depois de ouvir a explicação de Rupa Goswami, o menino pegou na mão de Rupa Goswami e o conduziu até uma pequena colina. Então, ele falou, lá adentro, o menino disse para Rupa Goswami, se encontra uma magnífica deidade de Govinda Deva, que foi estabelecida há quase 5.000 anos atrás por Vraja, o bisneto de Shri Krishna. Durante uma das invasões muçulmanas, os aldeões enterraram a deidade nesta colina para evitar sua destruição. Mas, posteriormente, se perdeu o lugar. Entenderam, gente? Estão entendendo? Então, o menino falou que tinha essa deidade que estava enterrada. Então, todos os dias, o menino continuou. Uma vaca passa por este lugar e derrama seu leite por toda a colina. Desse modo, o leite escorre, e então Govinda Deva, que é a deidade que estava enterrada, né, saboreia sua comida cotidiana. Depois de descrever a Rupa Goswami essa história milagrosa, o menino desapareceu. Um tanto cético, Rupa foi pela manhã seguinte ao mesmo lugar, só para ver se efetivamente uma vaca aparecia e derramava seu leite por toda a área. Para sua surpresa, de fato, uma vaca apareceu e sucedeu, né, exatamente como o menino havia contado para Rupa Goswami. Então, a vaquinha, ela caminhava, em determinado lugar, ela começava a soltar leite, né? Pingar leite. Então, Rupa Goswami marcou o lugar. Então, ele, muito excitado, chamou vários aldeões para aquela localidade, para que escavassem aquele lugar. Pois agora estava muito convencido de que a deidade de Govinda Deva estava enterrada ali. Finalmente, depois de grandes esforços, encontraram a deidade.
e, dirigidos por Rupa Goswami, se entusiasmaram para construir um templo e começar apropriadamente a adoração à deidade. Os habitantes de Vrindavana se sentiam muito agradecidos pelo fato de Rupa Goswami tivera iniciado essa busca para encontrar Govinda Deva. E muito prontamente se converteram em seus leais seguidores. Então, Rupa enviou notícias para Jagannatha Puri, para o Senhor Chaitanya, acerca de sua missão, que a sua missão em Vrindavana estava prosseguindo. E depois de ouvir isso, o Senhor Chaitanya ficou muito jubiloso e enviou para Vrindavana Kashishwar Pandita e outros para o ajudarem. Mais tarde, com o patrocínio do famoso imperador Akbar, ele construiu um templo que foi terminado em 1590, de acordo com a inscrição que tem no templo, ou talvez 1593, alguns anos depois que Rupa Goswami deixou o mundo. Tá? Então, a gente viu, né, que Rupa Goswami abandonou o corpo em 1564. Aqui diz que a construção do templo terminou em 1590. Então, foi um pouco tempo depois, assim, alguns anos depois. Né? Então, Rupa Goswami não chegou a ver o templo pronto. A construção desse templo, no entanto, marcou um grande êxito para a missão de Rupa Goswami, que inclusive convenceu o poderoso Maharaj Man Singh de Amber, de Jaipur, de doar enormes quantidades de pedra arenisca roxa, meio avermelhada. É um tipo de pedra que tem muito em Jaipur. Mas quando a gente vai em Jaipur, é muito comum a gente ver construções, né, com essa tonalidade, porque é utilizado essa pedra. Então, esse templo construído, né, por Rupa Goswami é um templo belíssimo e é construído com essa pedra. Tá? Então, e depois esse rei, ou esse Maharaj Singh, se tornou discípulo de Rupa Goswami. Se bem que alguns dizem que era de Raghunatha Bhatta Goswami. Os devotos e seus templos floresceram durante muitos anos de construção do templo de Govinda Deva. Muito depois, no começo do século XVIII, durante uma invasão muçulmana, liderada pelo tirano Aurangzeb, o templo foi destruído e a deidade, para sua proteção, foi transferida para Jaipur, onde é adorada atualmente. Então, era dito que esse templo ele é muito alto, então, tem vários andares, e no último andar se fazia cerimônia de fogo, então dava para ver de longe aquela clareira. Isso irritava muito esse imperador, que tinha muita inveja, porque era um templo muito suntuoso. Então, ele mandou destruir o templo. Só que não destruiu tudo, destruiu a parte de cima do templo. Então, a gente tem ainda, assim, uma boa parte dos primeiros pisos, né? Mas a parte de cima, principalmente onde realizava essas cerimônias, foi destruída por esse rei. Então, antes de ele chegar no templo, os devotos
sabendo, né, que ele estava vindo e tudo, então eles levaram a deidade para Jaipur, porque lá existia uma classe de kshatriyas e eles tinham assim uma fortaleza muito poderosa, né, impenetrável. Então eles levaram a deidade para Jaipur, onde se encontra até hoje. Então, quando a gente vai a Jaipur, então a gente vê as deidades, essas deidades de Govinda. Govinda são deidades muito famosas e elas estão no palácio do rei. Então, o rei está lá e assim muita gente visita. É um momento muito bonito. O Mangalarati de Govinda Deva, os devotos cantando e tudo muito bonito, tá? Então as deidades foram levadas para lá porque era um lugar muito seguro e até hoje elas estão lá. Então, então o templo original tinha 7 pisos, né? E os pisos superiores foram completamente arrasados. Só. É. Então, este monumento, no entanto, tem uma altura que equivale a vários pisos, porque o primeiro piso é bastante alto e contém galerias abertas e uma cúpula abobadada, composta de arcos apontados que se intersectam. O, o desenho, o templo de Govinda Deva, com seus acentuados ângulos e vãos, tem sido assim aclamado como uma inovação no campo da arquitetura. Historiadores expertos em desenvolvimento arquitetônico têm descrito como um edifício mais interessante e elegante que a da Índia clássica jamais produzido, ao menos na Alta Índia, e talvez o único de uma arquitetura europeia. Não entendi isso aqui. Poderia aproveitar algumas sugestões. Não entendi bem isso aqui, gente. Então, vamos passar. Vocês têm alguma pergunta, gente? Está todo mundo acompanhando direitinho? Estão gostando? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra. Então, o templo de Rupa Goswami foi testemunha visível de sua dedicação e devoção, de suas atividades literárias e muito mais. No Chaitanya Charitamritas, a nota indica especificamente que o Senhor Chaitanya dotou de poder o Goswami, né, o Rupa Goswami, para esse enorme trabalho. Em consequência, ele conseguiu escrever muitos volumes imensos, os quais se consideram 16 dos quais se consideram sumamente importantes. No total, ele escreveu mais de 100.000 versos. As obras mais famosas incluem o Vidagada Madhava, o Lalita Madhava, o Bhakti Rasamrita Sindhu, o Ujjwala Nilamani, o Padeshamrita, o Danakeli Kaumudi e o Lago Bhagavatamrita. Tá? Então, o autor aqui vai descrever o que contém cada livro desse, porém, eu vou passar adiante, tá?
Na verdade, como são 16h45, eu vou ler para vocês, porque aqui terminou a, a descrição, né, da vida de Rupa Goswami, e como a gente tem tempo, eu vou ler para vocês os ensinamentos do Senhor Chaitanya, tá? Como eu prometi no início. Então, o que o Senhor Chaitanya ensinou a Rupa Goswami no seu primeiro encontro em Allahabad. Então, ele fala, o oceano de relacionamentos espirituais referente ao serviço devocional, esse oceano, né, o oceano de relacionamentos e raça, é tão grande que é impossível descrever por completo. Assim, o oceano dos relacionamentos. Por isso que o Senhor Chaitanya ele usa essa analogia do oceano. Inclusive, o próprio Bhakti Rasamrita Sindhu, a palavra, justamente a analogia que o Rupa Goswami, a mesma analogia que o Rupa Goswami usa, né, do oceano. Então, o Bhakti Rasamrita Sindhu, que descreve, né, a ciência das raças e de Bhakti, né, é descrito com essa analogia do oceano. Então, os capítulos são como ondas. Então, onda oriental, onda ocidental, onda, são tudo aproveitando essa analogia que o próprio Senhor Chaitanya usou para indicar que os relacionamentos espirituais, devocionais, eles é impossível de descrevê-los em sua plenitude, né? Ninguém pode calcular, né, a largura e o comprimento desse oceano, mas para nos ajudar a apreciar essa incalculável dimensão, ele vai compartilhar com a gente algumas gotas, tá? Então, o que a gente conhece das raças e dos relacionamentos de Krishna com seus devotos é apenas uma gota de um grande oceano. Então, ele começou a descrever a natureza, a primeira natureza da alma, com muitos detalhes, sustentando suas declarações com referências à literatura védica. Então, o Senhor Chaitanya começou a explicar que, na medida que a alma espiritual, que a alma espiritual ela é muito, muito diminuta, sua medida, ele está começando a falar sobre a alma espiritual, sua medida é a 10ª parte da ponta de um fio de cabelo. Essas infinitesimais entidades vivas existem em número ilimitado. Então, existem ilimitadas almas. E são de dois tipos, móveis e imóveis. Então, ele não está falando propriamente da alma, né? Mas da alma encarnada, né? Incorporada. Então, a gente vai ter entidades, almas, em corpos imóveis e almas em corpos móveis. Ele usa essas duas classificações. As entidades vivas móveis se dividem em espécies humanas e não humanas. E as espécies humanas se subdividem em seres humanos civilizados e não civilizados. Aqueles que seguem princípios espirituais, e em particular, que seguem a cultura védica, eles estão entre os seres civilizados. E entre esses, há muitos que são meramente praticantes superficiais. Tá? Então, ele começa a falar sobre essa classificação de seres móveis, seres imóveis. Depois ele fala
entre os móveis e os humanos e os não humanos, e entre os humanos ele divide entre os humanos civilizados e aqueles incivilizados. E os civilizados são aqueles que seguem a cultura védica, né? Entre os seguidores sérios de uma cultura espiritual, a maioria estão, no melhor dos casos, interessados principalmente em salvação pessoal. Tá? Estão entendendo, gente? Então, dentre esses seguidores da cultura védica, que são sérios, a maioria de todos eles estão interessados principalmente apenas em salvação pessoal. Aqui tem entre parênteses, se é que não se interessam em buscar objetivos materialistas. Bom, desculpa que eu não entendi isso aqui, vou passar para frente. Então, desses, né, que estão buscando salvação espiritual, assinalou o Senhor Chaitanya, em verdade, é raro uma pessoa que tenha progredido suficientemente para indagar sinceramente sobre a meta última da vida. Muitos milhões de tais indivíduos espiritualmente maduros, pode ser que um realmente consiga, logre, né, uma realização genuína, uma salvação genuína. E de milhões dessas almas, especialmente afortunadas, muito poucas alcançam alguma vez o nível de devoção pura. Entenderam, gente? Olha como aqui bom, esse verso ou essa passagem nos remete ao Bhagavad Gita, né? Onde Krishna fala para Arjuna, né? Que dentre milhares e milhares de pessoas que estão buscando a perfeição, talvez uma encontre essa perfeição, que é compreender que somos um ser espiritual, e dessas pessoas que alcançam isso, que já é muito raro, pode ser que uma compreenda realmente quem ele é. Então, vocês que estão aqui nos assistindo são pessoas muito especiais, porque vocês estão indagando sobre a verdade absoluta, estão indagando sobre a perfeição da vida. Né? Então, tem tantas pessoas nesse mundo que hoje, nesse momento, estão fazendo tantas coisas superficiais, ou mesmo que vão às suas instituições religiosas simplesmente buscando alguma conquista material, motivado por algum interesse material. Mas vocês estão aqui querendo devoção pura por Krishna. Então, vocês são muito especiais, tá? Mas é verdade. No sentido, gente, claro que a gente não vai ficar orgulhoso, nem vai ficar envaidecido por isso, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também de uma dada apreciação, né, a esse esforço que a gente faz. Porque quando nós nos deparamos com as dificuldades da vida, e as próprias dificuldades que a gente passa, né, às vezes a gente fica desanimado. Né? A gente fica pensando, poxa, né, como é difícil e tudo. Mas, quando a gente ouve, por exemplo, uma declaração como essa, de Chaitanya Mahaprabhu, a gente fica inspirado, né? Que de tantas e tantas entidades vivas, de tantas e tantas almas, né? Pô, nós estamos numa posição legal. Estamos, né? Não estou falando do Parama, porque o Parama é uma situação diferente. Mas, assim, né? Nós estamos, assim, encaminhados, não é encaminhados, não é assim que diz?
está encaminhado. Vamos para frente, mas já estamos encaminhados. Então, isso é muito importante para a gente não ficar desanimado. Né? De tantas entidades vivas que estão em corpos, né? Corpos humanos e corpos animais, quantas entidades vivas? E em corpos humanos, civilizados e corpos incivilizados, e entre os corpos civilizados, raríssimo a gente encontrar, mesmo entre pessoas civilizadas que estão interessadas em autorrealização, purificação de sua existência, né? E mesmo dentre essas pessoas que estão buscando vida espiritual, né, a gente está buscando com uma diferenciação muito grande, que é a ausência de motivação material. Porque realmente a gente quer purificar a nossa existência, a gente aprende isso. Então, isso é significativo, tá? Para a gente não se desanimar. Ok, gente? Então, vamos seguir. Então, Chaitanya Mahaprabhu decidiu aprofundar esse ponto. Na medida que ilimitados seres vivos perambulam por múltiplos universos materiais, isso é Brahmananda, vida após vida, em diferentes espécies, e se empenham em uma incessante busca de paz e felicidade. Às vezes desfrutam de prazeres celestiais, às vezes sofrem, padecem de sofrimentos infernais. Não obstante, se uma alma se volta se ela se torna aos poucos afortunadas, elas obtêm a oportunidade de se associar com um mestre espiritual fidedigno. E nesse momento ele recebe a cobiçada Bhakti Lata Bidya, ou a semente do serviço devocional. Ok? Então, o que Chaitanya Mahaprabhu está dizendo? Então, que nós, almas espirituais, estamos transmigrando, né, em muitos corpos, por diferentes universos, milhares de vidas. E às vezes estamos desfrutando, às vezes estamos sofrendo. E se a gente tiver, de alguma forma, acumulado alguma boa fortuna, algum mérito nessas vidas, a gente vai ter a oportunidade de obter, né, a semente, né, da Bhakti Lata. Bhakti Lata é a semente da devoção. Então, um devoto vai, através de sua própria devoção, o devoto vai transferir essa sua Bhakti para o coração de outra alma. Entendem? Então, essa Bhakti é transmitida através de um devoto que tem Bhakti. Então, quando ele fala sobre Bhakti, ele está ali plantando, né, essa semente de Bhakti. Então, o devoto fala de amor a Deus, que a perfeição é amar a Deus. Então, ali ele está plantando essa sementezinha que pode germinar, na medida em que nós vamos entendendo que realmente, de fato, amar a Deus é a perfeição. E aí a gente começa a passar a cultivar essa sementezinha. É o que Chaitanya Mahaprabhu vai começar a falar aqui. Então, Rupa e Sanatana estavam saboreando essas explicações, de modo que o Senhor ainda aprofundou mais. Uma pessoa assim afortunada, disse o Senhor Chaitanya, deve atender, deve cuidar, né, com muita atenção dessa semente da devoção,
assim como um jardineiro muito competente. Ele deve regar diariamente, mediante o processo de ouvir e de cantar acerca das glórias de Krishna. Então, gradualmente, essa semente ela vai brotar, né? E a trepadeira do serviço devocional ela começa a crescer e crescer, perfurando as paredes do mundo material, levando essa pessoa ao mundo espiritual. Então, assim, o devoto planta a semente de Bhakti, e aí a gente tem que, como um jardineiro, regar todo dia essa semente. Como é que a gente rega? Ouvindo de Krishna, servindo a Krishna, cantando para Krishna, amando Krishna. Assim, essa é a forma de fazer com que essa pequena semente que foi colocada no nosso coração, ela possa se desenvolver mais e mais e mais. Entenderam? Então, essa é a forma. Licença, Maharaj. Pois não. Eu nunca entendi bem essa questão da semente, porque eu fico me perguntando assim, se essa semente é o primeiro contato que a gente tem com Bhakti, ou se é depois de alguns contatos de receber um pouquinho desses ensinamentos. Como que funciona? O que significa exatamente essa semente? Olha, é como eu expliquei para você, é assim como eu entendo, né? Essa semente, ela é plantada pelo devoto, né? Pode ser que no primeiro encontro, sei lá, seja algo muito superficial, mas em dado momento do nosso contato com um devoto, né, a gente vai receber essa semente da devoção, que é o caminho de Bhakti, né? O devoto ele vai instaurar Shraddha, ou a fé em Bhakti, de alguma forma. Ele vai nos tocar com esse conhecimento, né, do serviço devocional. Então, dessa forma, a gente entra em contato com esse conhecimento. Então, isso é como uma semente, é comparado a uma semente. Então, a gente começa a ouvir sobre Bhakti, né? E quando aquilo toca a gente e a gente começa a cultivar, então essa pequena semente, não, essa pequena informação, esse momento de contato pode proporcionar, tá, o desenvolvimento dessa semente. Assim como também, se nós não damos atenção, essa semente morre. A gente esquece, não é? Quando uma pessoa encontra uma pessoa, a pessoa fala de Bhakti, fala disso e tal, e depois a gente vai embora, não pensa mais nisso, a semente morre. Mas a gente recebe o conhecimento, né? E aquela sementezinha entra ali no nosso coração e começa a nos mover curiosidade, e quero saber mais. Então, aí essa semente começa a crescer, começa a se desenvolver. E quanto mais a gente regar, né, quer dizer, e quanto mais a gente ouvir, quanto mais a gente entender, e quanto mais a gente regar com assim, nossa atitude devocional, então, essa trepadeira da devoção, ela vai crescendo, crescendo. Em outras palavras, nosso sentimento por Cristo, nossa devoção vai se expandindo, né? Até chegar o momento que nossa consciência, né, o nosso amor, a, transcende qualquer tipo de atração por esse mundo material. Então, assim, a gente é uma analogia, né? Então, essa trepadeira da devoção, que é toda assim, o nosso amor, né? Nossa vida como um devoto, como devota, é como uma árvore que vai crescendo, que vai dando frutos.
Frutos na forma de serviço puro, na forma de atitude, de amor. Ok? Então, pode-se dizer assim que a partir do primeiro momento que a pessoa tem o contato com o Bhakti, é uma sementinha já. É, Se ela vai crescer ou não, depende da pessoa, né, que depende recebeu. da pessoa. Exatamente. Bom, é assim que eu vejo. É uma analogia, né? Tá certo? Maharaj, tem aquele exemplo, né, que Jesus dá sobre o mestre que semeia em terras, né, em terras, por exemplo, em terras áridas, a semente não brota, né, aquele que, quando semeia em terras férteis, isso ele está falando do coração dos ouvintes, né, das pessoas que estão ali, e é como o exemplo que o senhor está dando, né, se a pessoa tem um coração fértil, né, e ele cuida, e ele dá continuidade ao processo, certamente ele vai cuidar, né, da sua plantazinha de Bhakti, que foi plantada por aquela pessoa, né, que deu aquele start, né, que falou primeiramente, e a planta vai crescer, né? Mas se o coração, se a terra não é fértil, né, é árida, certamente a plantinha vai morrer mesmo, né? Exatamente. Muito obrigado por sua contribuição, pai. Mais alguma questão sobre esse? Bom, então vamos continuar. Bom, já está na hora, né, gente? Vocês querem continuar mais um pouco? Então vamos lá. Quando a alma, que aqui é representada, né, pela trepadeira da devoção, ela finalmente ela alcança Goloka Vrindavana, a morada suprema de Krishna, ela produz quantidades abundantes de prema phala, ou frutos do amor divino. Esses dons eternos suportam toda a manifestação cósmica e são os únicos bens que dão verdadeiro prazer, tanto para a entidade viva como para a suprema personalidade de Deus. Tá? Então, nós somos comparados a essa trepadeira. Né? Então, a gente precisa regar nossa vida com devoção, com amor, com serviço amoroso. E aí, essa trepadeira ela vai crescer. Então, essa alma vai crescer, o seu amor vai crescer, até o ponto de que, quando essa árvore está plenamente madura, ela pode dar muitos frutos na forma de atividades, de serviço, né, puro. Então, porém, eles foram advertidos de que o candidato ao serviço devocional puro, embora ele esteja cultivando essa trepadeira da devoção, ele deve ter muito cuidado em não cometer ofensas contra outros Vaishnavas. Semelhantes ofensas se assemelham a um elefante enlouquecido que arranca pela raiz a trepadeira da devoção, fazendo que essa trepadeira se sufoque e morra. O jardineiro espiritual deve aprender a proteger sua trepadeira devocional das ofensas do elefante enlouquecido. Então, aqui, Chaitanya Mahaprabhu, né, adverte Rupa Goswami e Sanatana Goswami sobre a questão da ofensa. Né? A gente já falou bastante sobre a questão, não agora, né, mas em outros momentos, sobre a ofensa. Então, isso aqui é chamada a ofensa do elefante enlouquecido. Um elefante, quando entra num jardim, um elefante louco, ele não para, né? Ele fica andando de um lado para o outro e assim destrói absolutamente tudo. Então, quando a gente ofende um devoto avançado, então nós perdemos, né? Assim, é como uma trepadeira que é arrancada pela raiz, a gente perde tudo. A gente perde toda a bênção de Krishna e, consequentemente,
a gente volta a estaca zero, praticamente. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Continuando. O Senhor Chaitanya aprofundou esse tópico, né, falando mais sobre o caminho da devoção. Ele falou que ao lado da trepadeira devocional pode crescer algumas ervas daninhas na forma de desejos materiais. São ilimitadas as variedades sutis e grosseiras dessas ervas daninhas. E o jardineiro deve ter muito cuidado em não alimentar e regar essas no lugar da trepadeira devocional. À medida que Rupa e Anupama escutavam essa analogia da trepadeira devocional, florescia sua compreensão espiritual. Então, gente, na medida em que nós estamos regando uma plantinha, vocês sabem que cresce do lado aquelas ervas daninhas, cresce capim e assim, não é? Então, da mesma forma, na medida em que a gente está praticando o Bhakti, então pode ser que algumas ervas daninhas, sutis e grosseiras, também se manifestem. Então, na forma de desejo, de prestígio, né? O devoto vai crescendo, vai ficando importante. Então, ele começa a ter desejos de prestígio, de fama, respeito, distinção, né? Ou então ele começa a, assim, querer mais prestígio, querer poder, querer controle, né? E assim, é possível que durante o desenvolvimento de nossa vida espiritual, muitas situações e desejos cresçam, né? E aí o Chaitanya está falando que a gente tem que ter muito cuidado para não regar essas ervas daninhas, né? Porque às vezes, não, em vez de a gente estar regando a nossa devoção, a gente vai estar regando esses desejos, correndo atrás de satisfazê-los. E assim vai comprometer o crescimento da trepadeira devocional. Então, a gente tem que ter esse cuidado e se perguntar se eu estou alimentando ou nutrindo a semente da devoção ou a semente dos desejos materiais, mesmo como um devoto. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado e regar sempre a trepadeira da devoção. Então, continuando. O Senhor Chaitanya usou a analogia do açúcar para explicar adicionalmente os níveis progressivos de prema e o amor puro por Deus. Esse mesmo exemplo é dado por Vishwanatha Chakravarti, né? Primeiro vem a semente da cana-de-açúcar e depois a planta da cana. Depois da planta, você pode extrair o suco da cana-de-açúcar. Quando você coloca para ferver o suco, ele se torna assim, né? Vai se tornando melado. E depois se converte em açúcar. E finalmente em açúcar cândido. Então, deste modo, o açúcar se desenvolve gradualmente, desde um estado cru até um estado refinado. De maneira similar, o amor por Deus evolui através de estados cuidadosamente descritos, cada um mais concentrado que o anterior. Então, a gente falou muito sobre isso quando estudamos o Madhurya Kadambini, que essa Shraddha inicial, que pode ser comparada também a essa semente da devoção, ela vai amadurecendo, vai se desenvolvendo até Prema Bhakti. Então, pormenorizadamente,
todas essas etapas, usando de uma terminologia sânscrita, Chaitanya Mahaprabhu explicou a continuação, explicou na continuidade aos irmãos como o amor puro ele culmina na autorrealização e como começa e como uma pessoa começa a restabelecer sua relação original com Krishna. Essas relações, Rasa Tattva, existem 5 formas principais. Shantarati, que é a apreciação neutra. Dasyarati, apego em servidão. Sakyarati, apego em amizade. Vatsalyarati, apego em afeto paterno. E Madhuryarati, apego em amor conjugal. Essa teoria das raças foi posteriormente sistematizada por Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita Sindhu e desenvolvida ainda mais no seu outro livro chamado Ujjvala Nilamani. O Ujjvala Nilamani é um livro pós-graduação ao Bhakti Rasamrita Sindhu. Na continuidade, Shri Chaitanya explicou a Rupa e Anupama que o apego a Krishna que o apego a Krishna ele pode acontecer em temor reverencial ou em amor puro e espontâneo. Esta discussão foi similar ao conteúdo de suas conversas com Venkata Bhatta, o pai de Gopal Bhatta Goswami. O apego em temor reverencial, disse ele, se encontra em todos os planetas espirituais, ao largo e no reino de Deus. No entanto, há uma exceção. Chaitanya Mahaprabhu se apressou em explicar. Essa exceção é Goloka Vrindavan, que é o planeta espiritual mais elevado. Em outros níveis espirituais, as opulências do Senhor são proeminentes e predominam no serviço devocional em neutralidade e servidão. No entanto, em Goloka Vrindavana, as relações proeminentes com Krishna são relações fraternal, paternal e conjugal. Relações íntimas que são, em realidade, nutridas por sentimentos espirituais. Os devotos de Goloka Vrindavana experimentam uma ilimitada opulência, a ilimitada opulência do Senhor. No entanto, não estão atemorizados por ela, porque eles colocam ênfase numa relação natural. Espontânea e amorosa com Krishna. Cada etapa de amor se caracteriza por ter todas as qualidades das etapas precedentes, mais um incremento em sentimento de intimidade com o Senhor. Então, cada raça, a raça posterior contém a raça anterior, mais acrescida de sentimentos de intimidade. A servidão, por exemplo, inclui a neutralidade. E o apego fraternal inclui elementos tanto de neutralidade como de servidão. A diferença da servidão e a neutralidade, no entanto, na relação fraterna, que na relação fraterna está geralmente desprovida
de formalidade e veneração, ao menos nos níveis mais íntimos. O mesmo vale para a relação de amor paternal e conjugal. Os devotos situados em apego de amor paternal, ademais de ter sentimentos de neutralidade, servidão e amizade, podem também se considerar mantenedores do Senhor. Eles têm um gosto excepcionalmente doce para Krishna, já que ele o permite a seu devoto que adote uma posição extremamente de responsabilidade para com Krishna. Nesse ponto, ele confia a eles de uma forma ilimitada e se coloca sem reservas abaixo ao seu, sob seus cuidados. Né? Essa é a relação de paternidade. As 4 relações mencionadas culminam, sem exceção, na relação de amor conjugal. Aqui é fundamental o apego por Krishna, o serviço a ele, os sentimentos íntimos de fraternidade e a madura concepção de manter a ele, aumentam todos em intensidade. Então, nesse relacionamento conjugal, todas as relações estão contidas nele, mas todas aumentam de intensidade. No entanto, deve-se advertir ao leitor que esse amor em discussão não é o tipo de amor que estamos acostumados nesse mundo de nascimentos e mortes. É o amor espiritual, descrito por Shri Chaitanya, que está desprovido de carnalidade, né? Não sei se tem esse nome em português, mas de uma atitude carnal, de superficialidade e de impermanência, qualidades características do amor da esfera material. Diferentemente, a raça conjugal é completamente espiritual, extremamente profunda e é eterna. Este nível de amor divino é tão exaltado que Shri Chaitanya disse a Rupa e Anupama que não pode ser descrito a cabalidade. Não entendi isso aqui, essa palavra, cabalidade. Bom, no entanto, os 3 desfrutaram de um grande êxtase espiritual ao falar este tema. E, posteriormente, Rupa recebeu o título de Rasa Acharya, em reconhecimento à sua perícia na área da teologia das raças. Então, Chaitanya Mahaprabhu concluiu assim suas instruções a Rupa e Anupama, dizendo: eu lhes dei simplesmente um pouco, né, de todas essas verdades acerca do serviço devocional, de uma forma muito geral. Vocês podem considerar a maneira de ajustar e explicar mais elaboradamente. Quando se pensa constantemente em Krishna, o amor por ele se manifesta dentro do coração. Mesmo que uma pessoa seja ignorante, pela misericórdia de Krishna e de seus representantes empoderados, uma pessoa pode alcançar a margem do oceano do amor espiritual. Pronto, gente, terminamos. Gostaram? Muito, Maharaj. Gratidão pelos seus conhecimentos, pela sua didática, viu? Muito grata mesmo. Que bom. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, vocês sabem, né, que a gente está apresentando, quando temos aqui a internet, todos os dias pela manhã, cedo, às 4h30,
Estamos apresentando o programa espiritual, né? 4h30, o Mangalarati aqui com as deidades de Radha Govinda. Depois nós temos o Tulasi Puja, depois temos também a aula do Srimad Bhagavatam, que começa mais ou menos às 5h05, 5h10, mais ou menos, vai até às 6 horas da manhã, tá certo? Então, eu sei que todos vocês são pessoas muito ocupadas, têm muitos compromissos, mas eu estou só avisando, né? A Marlene sempre está presente, a Vólia também sempre está presente. Mas é ao vivo? Hein? Mas é ao vivo? É ao vivo. Não Pelo é, Instagram. Eu entrei lá e eu vi a gravação. Não estava ao vivo. Que dia? Hoje. Cedinho. Não, hoje foi ao vivo. Então eu não sei o que eu fiz de errado. Foi ao vivo. Às vezes acontece de estar chovendo muito, às vezes falta energia, e aí pode ser que a gente não consiga transmitir, tá? E também, à tarde, eu estou lendo o Ramayana para os devotos. Então, a partir das 4h45, 5 para as 17 horas, 15 para as 17. E depois a gente canta para a deidade também no Gaura Arati, às 17h30, tá? Então, é só para vocês saberem da programação. Tem dia que acontece, tem dia que não acontece em virtude. Por exemplo, hoje eu não estou conseguindo fazer o programa lá, porque eu estou aqui com vocês, né? Então, assim, sempre pode ser que aconteça de não realizarmos o programa em virtude de algum incidente, ok? Então, gente, muito obrigado. Próximo sábado, na nossa continuação, quem seria? Vamos falar sobre... vamos falar sobre Diva Goswami. Pode ser? Eu vou falar primeiro sobre... Deixa eu ver aqui no livro. A gente tem muita gente. Vocês querem ouvir sobre Yamunacharya? Então, Eu quero. Então, eu vou ler... Então, eu vou contar para vocês. Então, aqui a história de Yamunacharya, que meu nome é em homenagem a ele. Então, é bem interessante a história. Ok, então? Então, gente, muito obrigado a vocês. Um bom domingo a todos, tá? Obrigada a todos. Gratidão. Obrigada, pela aula. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Hare